bom dia, graças a Deus. Eu quero começar esse programa com uma pergunta clara e direta para você. Preste atenção. Está disposto a usar o pouco que tem com fé e obediência? É isso mesmo que você acaba de ler. Talvez você diga, eu não tenho nada, eu tô acordado aqui agora porque eu já perdi tudo, eu não tenho mais o que perder. Talvez só me restou a vida. E talvez você diga assim, nem vida eu tenho, porque eu me sinto morto. Eu me sinto anestesiado por dentro. Então é esse pouquinho de vida aí, esse resto que você tem aí, é o que você vai fazer para acontecer a mudança que você precisa. Porque ainda que você esteja assim, se você me assiste agora, Deus te alcançou. E Ele vai te tirar dessa situação. Porque eu quero mostrar para você agora, pessoas que talvez chegaram como você, mortas por dentro, apagadas, pessoas anestesiadas, sem cabeça para nada, e tiveram a vida transformada, porque ela pegou o que ela tinha. Ela pegou o restinho que ela tinha e ela trouxe até o altar. E o resultado tá aí para você ver. Assista agora esses resultados. Como é que é seu nome? Cassiane. E aí, Cassiane, o que aconteceu e em quanto tempo? Desde criança eu tinha ansiedade e depressão devido às brigas dos meus pais em casa. O ano passado, em janeiro, devido ao trabalho, muitos problemas, comecei a querer colocar para fora, tudo aquilo que eu estava sentindo. Ali eu comecei a ir para baladas. Eu passava 3 dias fora de casa, saía sexta, voltava no domingo. Comecei a envolver em namoros, meus namoros não duravam 2 meses, queria me matar, brigava com qualquer pessoa que chegava perto de mim, só que chegou uma hora que eu acordei quando eu fui parar no hospital, com a crise de ansiedade muito forte, eu não podia respirar. Ali realmente eu vi que Deus estava tendo misericórdia de mim. E antes de eu chegar aqui, eu descobri que eu estava com uma gastrite muito forte, que é a famosa úlcera. E eu comecei em sexta-feira a pegar firme. E em janeiro desse ano eu me batizei nas águas. Após um mês eu recebi o Espírito Santo. Comecei a pegar firme, entrei no grupo da igreja e hoje estou liberta de tudo e feliz. Tudo que você falou aí acabou. Aquilo ali é o quê? É o diagnóstico do problema de saúde, da úlcera? Isso. Que está cicatrizada. Isso. E eu ouvi falar pessoas próximas que tinham essa doença que veio a estourar e chegou a óbito. E eu mesmo sem saber, quando eu descobri, eu já estava sendo curada. Então você está curada fisicamente, na alma e espiritualmente. Sim, sim. Vida nova. Sim, graças a Deus. Amém, a sua fé te curou. Graças a Deus. Como é que é seu nome? Guilherme. E aí, Guilherme, você está há quanto tempo? Chegou há quanto tempo aqui? 2 meses. Há 2 meses. 2 meses. E já tem o que contar? Sim, senhor. Cheguei aqui deprimido, infeliz, Era viciado em álcool, cocaína, cigarro. Já usei todo tipo de droga possível, assim, só não o crack. Era muito perturbado à noite. Uma noite ou outra eu não conseguia dormir. Acordava à noite pensando que alguma coisa ia me pegar, só que começou a ficar contínuo. Muitas noites seguidas, não dormia direito, sempre acordava no meio da noite, parecia que alguma coisa que tinha me pegar. E o que mudou nesses 2 meses? Desses 2 meses para cá, na primeira sexta-feira que eu cheguei, já tinha tomado minha decisão, não sentia mais vontade nem de usar droga, de nada, larguei tudo, e graças a Deus estou liberto. Está em paz? Está em paz. Está dormindo bem? Dormindo bem. Vida nova. Tranquilo, vida nova. Amém, a sua fé lhe curou, graças a Deus. Você, como é que chama? Misael. E aí, qual o resultado? Faz 7 meses que eu cheguei aqui com uma depressão profunda, síndrome do pânico, tentei o suicídio 3 vezes, perdi tudo. No primeiro dia que eu cheguei numa sexta-feira, já saí aqui liberto. Agora eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Só 7 meses Só aqui, 7 meses. Hoje você está ajudando outras pessoas. Graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Completamente liberto. Totalmente liberto, durmo com paz, graças a Deus, com o Espírito Santo, paz total. Amém. Deus te abençoe muito mais. Amém. Muito bem, meu amigo, eu quero que você leia esse versículo na tela comigo. E que tens tu na tua mão? Ele disse, uma vara. Então disse, lança na terra. Quando Deus, pessoal, Ele espera de nós uma atitude de fé, Deus, ele não espera que nós venhamos prontos.
eu tenho que ter tudo no lugar, Não. Deus, ele quer que a gente pegue o que a gente tem e use com fé, obedecendo a palavra dele. Muitas pessoas, elas se preocupam em o que eu tenho que fazer para Deus me ouvir. O que eu tenho que fazer para Deus me responder? Você tem que fazer apenas uma coisa. Vir do jeito que você está e obedecer a palavra de Deus. Uma vez que você fizer isso com fé, ainda que você esteja vivendo uma vida miserável, ainda que você não tenha nada, talvez você me assiste aí de um lugar que agora você não tem para onde voltar. Você não tem aonde dormir. Você talvez não tenha o que comer. Você não sabe nem aonde você está. Você está aí por ocasião da vida, do problema que te jogou aí. Mas existe um Deus que ele vai te alcançar. E eu quero fazer essa oração agora com você. Você lembra a pergunta que nós fizemos no início do programa? Coloca por gentileza novamente. Está disposto a usar o pouco que tem com fé e obediência? Então, se você está disposto, Deus ele também está. Aliás, mais do que você, mais do que eu. Porque eu tenho limites, mas Deus não tem. E ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Feche os seus olhos, ou melhor, estenda suas mãos para a tela, porque essa mão, ela representa a mão de Deus para mudar a tua vida. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, talvez essa pessoa que ora conosco agora, ela não tem nada. Ela não tem nada, ela já perdeu tudo. Ela não tem nem mais o caráter dela. Talvez, meu Deus, ela nem sabe que tipo de pessoa ela se transformou. Ela tem nojo dela, meu Pai. Ela tem raiva, ele tem raiva dele mesmo. Que tipo de ser humano ele se tornou, meu Pai? Que tipo de marido? Que tipo de pai, de mãe, de filho? Mas o Senhor alcança essa pessoa agora. Porque o inferno não vai esmagar ela, meu Pai, com pensamentos e sentimentos, não. Independente do que aconteceu ou o que gerou essa situação, essas escolhas na vida dessa pessoa, dentro dessa pessoa existe essa fé que se ela pegar agora, meu Pai, e ela usar, então, meu Deus, essa mão alcança ela, meu Pai, e tira esse peso da mente dela, tira essa dor da vida dela, tira agora, meu Pai, quebra agora essas cadeias de desespero, de medo, de angústia, meu Deus, para que em o nome de Jesus ela saia dessa situação, meu Pai. E ela veja o poder da Tua palavra, ela veja a vida, ela encontre a vida que existe nessa palavra. Pois pela fé, meu Pai, essa mão é a Tua para alcançá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, meu amigo, seja alcançado agora, aonde você estiver, seja alcançado agora. Pela fé, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Muito bem. Esse QR Code que aparece aqui, ou talvez esse endereço eletrônico no rodapé do seu vídeo, universal.org/localizar, vai te levar ao endereço do altar mais próximo da sua casa. É isso mesmo. Porque palavras sem ações não refletem nada. Então pega o que você tem, que é o quê? Você está me assistindo aí, não está? Pega isso aí e hoje você vai até o altar. E você vai falar, bota suas mãos lá e fala assim, meu Deus, eu vim aqui por causa daquela oração que eu fiz de madrugada. E se o Senhor me encontrou como aquele homem me falou, então me dá uma direção. Me dá uma direção e fica para a reunião. Nesse endereço você vai
encontrar os horários, as informações necessárias para que você se programe. Agora é o seguinte, com vontade ou sem vontade, você vai buscar essa saída. O Gabriel, ele fez isso. E ele encontrou essa resposta. E se você quer encontrar, então, o testemunho dele e Deus é com você para essa mudança de vida. Que Deus te abençoe e até lá. Meu nome é Gabriel, tenho 24 anos. Eu cresci em um lar que eu via meus pais, meu pai usando droga, meu irmão usando droga também. E muitas vezes meu pai chegava em casa bêbado, agredia minha mãe. Então, desde pequeno eu já cresci revoltado com a vida. Eu pensava, quando eu crescer, o meu pai vai me pagar. Então, foi com essa mente que eu cresci. Então, eu conheci as más amizades na escola. Eles me chamavam para usar droga. Eu cabulava aula na escola para usar droga, para ir para os parques beber. Eu comecei no narguilé. Do narguilé veio a bebida, lança-perfume, cigarro, maconha. Então, todas as pessoas que começam nos vícios, ela tem aquela sensação de bem-estar. Eu só vou usar quando eu quero. E era esse pensamento que eu tinha, eu só vou usar quando eu quero. Mas eu comecei a usar os finais de semana, aí depois eu comecei a usar droga todos os dias. Eu tinha que fumar maconha para dormir, eu tinha que fumar maconha para almoçar. O meu relacionamento que mais durou apenas 2 meses. Porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar, eu era orgulhoso. Se não fosse do meu jeito, para mim não estava bom. Eu não conseguia arrumar um emprego. Então foram tantas frustrações, tantas decepções em minha vida que eu passei a pensar que ninguém gostava de mim, nem mesmo a minha própria mãe. E minha mãe, muitas vezes, por falta de sabedoria, eu chegava em casa virado, das baladas. Minha mãe me xingava e eu saía pra rua novamente. Aí eu saía pra rua e usar mais droga. O meu escape era fumar maconha, beber, baforar lança-perfume. Eu pensava que pra mim não tinha mais jeito. Eu não tinha perspectiva de vida, eu só pensava no hoje. Eu lembro que muitas amizades que eu tinha, muitos foram presos. Uma imagem que não sai da minha mente até hoje. Quando eu vi um amigo meu morto, perto de casa. Então, tudo isso foi causando um baque para a minha vida. E eu via que se eu continuasse no caminho que eu estava seguindo, eu teria o mesmo destino. Na minha mente, eu não ia passar dos 20 anos de idade, porque eu vivi uma vida destruída. E através das frustrações eu tive depressão. Eu só ficava trancado em um quarto escuro. Eu também tinha mágoa do meu pai, porque não saía da minha mente tudo aquilo que ele fez com a minha mãe. Passava um filme na minha mente praticamente todos os dias. E isso trazia mais revolta. Meu irmão, ele já era da igreja. Ele sempre me convidava, os obreiros iam em casa fazer orações. E quando eu via que ia dar o horário deles fazer orações em casa, eu saía para a rua. Mas por mais que eu não estava presente lá, a oração trouxe resultados para a minha vida. Teve um dia que meu irmão ele estava se arrumando para ir para a igreja. Aí eu falei, Vitor, você vai para a igreja hoje? Ele falou, vou, vai ter vigília, vamos. Aí eu nem sabia o que era vigília, nem tinha ideia do que era isso. Eu falei, vamos. Eu me ofereci para ir para a igreja com meu irmão porque eu não aguentava mais o sofrimento. Eu falei, é tudo ou nada, ou Deus muda a minha vida, ou eu prefiro a morte. Então eu cheguei naquela noite na vigília do Sambódromo do AMB. O bispo falou pra gente fechar os olhos, pensar em tudo aquilo que fazia a gente sofrer. E eu lembro até hoje que foram por volta de uns 15 obreiros que oraram na minha cabeça. Mas eu tenho ciência que as orações me ajudaram muito, mas o que mudou a minha vida foi a palavra. Porque o bispo pregou, falou que nós tínhamos que nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e eu precisei reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu lembro até hoje, eu ergui os meus olhos para os céus, fechei os olhos e fiz a minha oração. Falei, meu Deus, não aguento mais essa vida, eu estou aqui viciado em drogas, eu estou aqui com a vida toda destruída e eu preciso de ajuda. Então foi aí que eu recebi uma força. Eu percebi a voz de Deus falando comigo, que Ele era comigo, que para o meu caso tinha jeito. Então, a partir dessa noite, a minha vida começou a ser transformada.
E de sexta até o domingo eu fui liberto da maconha, da cocaína, dos vícios. Então, após o domingo eu fui segunda-feira, me tornei dizimista fiel. E na mesma semana as portas se abriram para mim. Eu arrumei um serviço ótimo, registrado, ganhava bem na época. E eu entendi que não era só isso. Eu não precisava só das portas financeiras, das bênçãos. Eu precisava da certeza da minha salvação. Eu lembro que na pregação o pastor ressaltava bastante que nós precisávamos do Espírito Santo para ter a certeza da salvação, para permanecer até o fim. Eu entendi que o Espírito Santo era o próprio Deus dentro de mim. Então foi aí que eu entendi que eu precisava colocar toda a minha força para buscar o Espírito Santo. Então eu lembro que em uma quarta-feira eu fui preparado, eu me preparei desde manhã, eu avisei para minha mãe, para o meu tio, para os meus familiares que eu iria me batizar. Eu lembro até hoje que minha mãe falou: Gabriel, você não está pronto. Mas eu não debati, não discuti, dentro de mim eu falei: eu sei o que eu quero. Então, nada me parou, me batizei. Então, quando a gente assume a nossa fé, quando a gente honra a Deus, Deus honra a gente. Então, eu recebi força. Eu passei a obedecer, eu passei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia todos os dias. Não perdi uma quarta, um domingo. Passei a frequentar a igreja todos os dias. E eu lembro que uma coisa que eu sacrifiquei, que foi o que mais doeu em mim, foi a fama. Eu ficava com várias mulheres, então eu tive que abrir mão da fama. Eu abri mão das redes sociais, das mulheres, porque era isso que me faltava. Deus, ele falava comigo para eu abandonar as más amizades, os maus costumes. Eu pedi perdão para as pessoas que eu arrumei briga no mundo. Então, no meu interior, eu perdoei o meu pai. Eu passei a abraçar o meu pai, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Então, eu passei a abraçar o meu pai, passei a ter diálogo com o meu pai. Então, foi eu meditando na palavra de Deus que eu entendia o que Deus queria para mim, para minha vida. Tudo que fosse acrescentar para a minha vida espiritual, eu passei a fazer. E uma quarta-feira, eu lembro até hoje, que eu estava desanimado para ir para a igreja. Veio aquela voz para eu não ir para a igreja, mas eu rebati essa voz, eu abri um jejum, orei, li a Bíblia, rebati essa voz e fui para a igreja. Levei 3 almas, a minha irmã e 2 amigos dela, e foi na primeira oração que eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi uma paz, eu recebi uma alegria, uma força. Eu tive a certeza de que Deus era comigo e de que nada iria me parar. Depois que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu fui uma pessoa triste. Então, de lá para cá, tudo se fez novo em minha vida. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da igreja foi falar para as pessoas o que Deus fez em minha vida. Então, eu passei a falar de Jesus para todo mundo. Eu passei a evangelizar. Eu passei a ter mais prazer nas coisas de Deus. Eu ia para a igreja com prazer. Eu fazia as coisas para Deus com o maior prazer, como eu faço até hoje. Hoje em dia eu tenho paz. Hoje em dia eu tenho força. Não é porque eu recebi o Espírito Santo que eu estou imune aos problemas, às lutas. Hoje em dia eu tenho lutas. Inclusive, no ano de 2020 eu perdi o meu irmão com 19 anos, meu irmão que eu era muito apegado. Eu chorei, mas eu tinha o Consolador dentro de mim. Deus me consolou. Deus me consolou. Então nada mais me abalou e nada mais irá me abalar enquanto eu continuar agradando a Deus. Porque quando a gente agrada a Deus, Deus ele honra a gente. Tudo mudou. Mudou o meu interior e mudou também o lado de fora. Antigamente, antes de eu conhecer o Espírito Santo, eu me refugiava nas drogas. Eu me refugiava nas bebidas, no ódio. Mas hoje não, hoje com o Espírito Santo eu me refugio na palavra de Deus. Quando eu passo por uma luta, eu falo: meu Deus, fala comigo, o que eu devo fazer? Eu peço direção para Deus. E eu tenho a certeza de que Deus ele é comigo, de que Deus ele ouviu a minha oração. Depois que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu tive aquela sensação de minha oração bater no teto e voltar. Eu tenho certeza de que Deus ele é comigo. O Espírito Santo ele é tudo para mim. O Espírito Santo é mais importante do que o ar que eu respiro. Sem o Espírito Santo eu não sou nada.